Tudo no roteiro? Ou vai só no bate-papo? Um pouco de salada, um pouco de droga. Um pouco de salada e um pouco de droga? Isso, um pouco de roteiro, um pouco de bate-papo. Então bora. Olá, sejam bem-vindos a mais um Hipótese Narrativa. Eu sou a Andressa Tabazinski. E eu sou a Flávia Iriarte e hoje vamos falar sobre... Agenciamento literário. Pois O que é, como se sustenta, como faz, como existe. Tá, bora lá. Então acho que... Primeiro, né, acho que nem todo mundo sabe o que é uma agência literária, né? E o que faz. Muita gente imagina que é um serviço que você contrata. Já recebi, desde que a gente anunciou, né, que somos também uma agência literária, que eu já recebi várias mensagens perguntando como é que é, quanto que você cobra pelo serviço, como é que funciona. Então muita gente não sabe que, na verdade, não existe, pelo menos no modelo tradicional, um pagamento direto que é feito ao agente pelo serviço de agenciamento. O agente, ele ganha tradicionalmente em cima dos royalties do autor. Então, o agente ele vai negociar os contratos para o autor e dentro daqueles 10% que o autor recebe de royalties do seu livro, uma parte desses 10% vai para o agente literário. Exatamente, que é um percentual aí entre 15% e 20%, tanto no mercado norte-americano quanto no mercado brasileiro. Então, isso tem em comum. Mas vamos falar de números para a gente tentar estabelecer aí um comparativo entre o mercado norte-americano e o mercado brasileiro. Eu fui pesquisar assim, dados, eu sabia que ficava ali em torno de 1.000 agências literárias em atividade nos Estados Unidos, mas existe, parece que uma associação, a Associação das Agências Literárias. Inclusive, o que mostra um mercado já extremamente profissionalizado, organizado nesse sentido. Lá nos Estados Unidos é praxe que todos os autores, médios, pequenos ou grandes, tenham um agente literário. Não vou dizer que todos têm, existem sim autores independentes, mas, né, é significativo o número de autores com agente literário representando, né, as suas obras, as suas carreiras. Segundo dados dessa associação, existem atualmente 765 agências cadastradas, né, associadas. O que não contempla a totalidade do mercado. A gente pode dizer aí em torno de 1.000 agências, tem agências que não estão associadas. Mas agora vamos comparar com o mercado brasileiro. Até muitíssimo pouco tempo atrás, a gente tinha 3 grandes agências literárias, que acho que as 2 maiores, né? Com certeza. A agência da Luciana Vilas Boas e a agência da Lúcia Riffe. E acho que uns 15 anos atrás, um pouco menos, acho que é isso, né? Surgiu a da Mariana Teixeira Soares. Então você tem aí 3 agentes, né, que têm de fato contato com as principais editoras, autores dentro das principais editoras. E mais recentemente, de uns 10 anos para cá, você começou a ter também o surgimento de pequenas agências que funcionam de forma mista, né? Ou seja, elas monetizam, né? Elas obtêm a sua receita não apenas através desse percentual sobre os royalties, sobre os contratos dos autores, mas também ofertando alguns serviços como leitura crítica, preparação e revisão de originais, etc. Mentorias, etc. E aí eu acho que assim, né, surge a primeira grande questão, né? Por quê? Por que esse mercado é tão maduro, né, já nos Estados Unidos e ainda tão incipiente, tão embrionário no Brasil? Como vários outros aspectos do mercado aqui no Brasil. Pronto, você já começou a dar a resposta, né? Então, a gente já começa a ver daí que essa lacuna, ela vem porque o tamanho do mercado como um todo é menor. Né? Então, se você parar para pensar, como é que as agências sobrevivem? Né? Se elas só ganham de 15% a 20% em cima dos direitos, 10%. Em cima dos 10% do autor. Levando em consideração que no Brasil pouquíssimos autores vivem dos seus royalties. Então, se nem o
o autor vive de 10%, quem dirá 15% o agente de 10%. em cima... Exatamente, você dá o quê? 2%, né? Uma média de 2% em cima de cada livro vendido daquele autor. Então você imagina quantos livros uma agência, quantos autores essa agência não precisa ter, e quantos autores e quantos livros esses autores não precisam vender para que a agência... no volume, né? Tem que ganhar no volume. Exatamente, é um trabalho que precisa ganhar na escala. E a gente não tem essa escala aqui. Né, a gente falou, acho que no podcast que a gente falou sobre futebol e literatura. No primeiro episódio dessa nova temporada. No primeiro episódio dessa nova temporada, e já a gente sempre traz esse assunto, né, nos nossos vídeos no Instagram, nas nossas lives. O quanto o nosso mercado ele é ainda extremamente colonizado, né? O quanto a gente ainda consome majoritariamente obras estrangeiras, principalmente americanas, e o quanto o consumo de obras literárias brasileiras, de obras de maneira geral, nacionais, ainda é muito pequeno dentro dessa equação. E aí fica, como que um agente vai sobreviver fazendo contratos com autores nacionais? Né? Então, quanto que um autor vende em média no Brasil? Se for um autor publicado por uma editora grande, a gente já falou aqui, né? Uma média de tiragem de 2.500 exemplares, que vai vender aí ao longo de 5 anos, né, de um período de 3, 5 anos. Então, basta você fazer uma conta. 5 anos dividido aí por 2.500, vai vender uma média de, sei lá, menos 400, 500 exemplares por ano. 500 exemplares vezes 4 seria... Vezes 4 não, vezes 1. Menos de R$1. Menos de R$500 por ano por autor. Então, assim, quantos autores... Paga o cafezinho da agência. Não paga. Inclusive, eu estava vendo dados interessantes de que mesmo nos Estados Unidos, em que esse mercado é extremamente organizado, profissionalizado, mais da metade dos agentes literários ganha menos de $25 mil por ano. Se você for pensar assim, em termos de unidade monetária, né, não... um salário bem baixo. É um salário muito baixo. Então, assim, acho que já tem um outro ponto aí, assim, né? Mesmo quando as coisas dão certo, esse é um mercado muito difícil. Né? Já é difícil lá. E essa reportagem fala também o quanto que os agentes literários, né, as pessoas que trabalham dentro dessas agências, trabalham muitas vezes mais de 40 horas semanais, trabalham finais de semana. E mais do que qualquer outra atividade dentro do mercado editorial, essa é a que mais se beneficia do quem me indique, das conexões, do networking. Então, o dinheiro acaba se concentrando na mão dos agentes que têm melhores relacionamentos. Então, mesmo nos Estados Unidos, se são 1.000 agentes, os principais autores vão estar na mão de meia dúzia de agentes, né? Que vão ser os que vão negociar os melhores contratos. Então, tem disso, né? O papel do agente é muito manter bom relacionamento com as editoras para conseguir enviar os seus autores. Exatamente. E aí, bom, acho que entram várias questões aí, né? Com esses números que a gente trouxe. Primeiro isso, o quanto que é difícil você manter uma agência, se já é difícil lá, que o mercado é ultra competitivo, que dirá aqui, né, que a gente ainda quase não aposta, as editoras quase não apostam no autor nacional, etc. Então, acho que uma primeira pergunta, e que é interessante, assim, para a gente trazer para os autores também, né, para quem é escritor, a gente pensar aqui qual seria o modelo de negócios viável para essas agências, né, para essas agências começarem a existir. Né, dentro de uma realidade em que a gente sabe que a gente não tem incentivo, porque o ideal seria isso, que a gente tivesse mais incentivo do governo para as atividades literárias, investimento em mais bolsas de criação, porque é um mercado que ele é muito cruel com todo mundo e principalmente com o autor, porque acaba recaindo muito sobre o autor o investimento que é necessário fazer numa carreira. Sobre o autor, sobre o agente. Então você vê aí, né? Um agente, pensa num agente, né? Aqui no Brasil, o quanto que ele precisa trabalhar para começar a ganhar em cima daquela obra ou em cima daquele autor. Então ele recebe um original. Aquele autor, vamos supor, seja completamente desconhecido. Se ele é super conhecido, ele provavelmente já está numa dessas 3 agências, né?
Então vai chegar um autor quero que você me represente. Beleza. E aí, como que você começa a fazer provavelmente esse original vai chegar, ele não vai estar a ponto de bala ainda, ele vai estar precisando de trabalho. E faz parte do papel do agente dar essa pré-editada, né? Ler o texto, sugerir mudanças para apresentar para o editor o mais pronto possível. Exatamente, para apresentar isso para o editor o mais pronto possível. Então, o trabalho do agente já começa aí. Né? Ele precisa trabalhar nesse original para que ele esteja o melhor possível do ponto de vista literário, em que as editoras possam ver um potencial comercial nele. Então, ele tem que chegar ali bem estruturado, bem revisado, com um título que chama atenção e tal, papapá. Então, isso demora aí anos, o autor trabalhando nisso, e depois o agente melhorando e colocando também uma visão editorial ali em cima. Por enquanto, o agente não está ganhando nada. Ele está olhando para essas obras, vendo potencial, preparando o projeto, muitas vezes, ele tem que preparar um book proposal em cima desse original e tal. Ele não está ganhando absolutamente nada. Ele só vai começar a ganhar depois que ele fechar um contrato com uma editora e que esse livro vai começar, a vender. Editado, revisado, diagramado, impresso, distribuído. E aí pensa o seguinte, por exemplo, no mercado americano, a gente tem uma prática comum que é a prática dos adiantamentos. Então, quando fecha um contrato para a publicação de um livro, o autor ganha lá um adiantamento, vamos supor, de $10 mil. O agente ganha de 15% a 20% em cima disso. Então, ele ganharia ali $1.500, $2 mil, que já é alguma coisa. Aqui no Brasil, nem isso é comum, essa prática de adiantamento. Então, você tem que esperar o livro começar a vender para você começar a ganhar. Mas adiantamento é o que a palavra diz, é adiantamento. Então, depois que você começa a ver, você recebeu, sei lá, $10 mil de adiantamento, aí você tem que esperar vender mais de $10 mil para começar a ganhar depois. Então... Perfeito. Então já mostra assim, né, o quanto que é um mercado desafiador, assim, né? É o que eu sempre digo, se seu foco é ganhar dinheiro, vai trabalhar com qualquer outra coisa que não seja com literatura. Né? Aqui você tem que ter minimamente alguma paixão por isso, porque senão você não aguenta. Né? Porque você pode até que você consiga criar um negócio rentável e tal, né, em alguns anos. Mas imagina o tempo que você não demora para construir um catálogo de autores que tenham já um texto maduro, que saibam se posicionar, que saibam quando o livro está publicado, ajudar a vender esse livro, né? Porque tudo isso é fundamental para que o livro, né, aconteça. Você vai, depois de fechar o contrato, você ajuda o autor na carreira como um todo, né? Então, aí para eventos, ver possibilidades para esse livro, aqui no Brasil, né, participar das bienais, participar de Flip, as feiras literárias em diferentes municípios. Então, isso também faz parte do papel da gente depois, né? Exatamente. Aí esse é o assunto que eu ia entrar agora. E principalmente no mercado norte-americano, isso é considerado dessa forma mesmo. Ou seja, quando um agente assina com um autor, ele não está pensando em apenas ganhar ali em cima desses 15%, 20% sobre os royalties do autor. Ele está pensando, né, tem um conceito que já é bastante comum no audiovisual, né, mas que os agentes pensam nesses termos, que é o de propriedade intelectual, ou IP, né, Intellectual Property. Né? Ou seja, o que isso significa? Que quando o agente assina lá o contrato, ele está pensando não só em venda de livros, mas também na possibilidade de vender este livro para o audiovisual, de vender esse livro para que ele vire uma peça. Outros tipos de adaptação, série, filmes, minisséries, webséries, novelas verticais. Né? Então aquilo é uma propriedade intelectual da qual podem derivar várias obras, né? Então ele não está só explorando as vendas do livro. E aí você entra aqui no mercado brasileiro, este mercado audiovisual também é muito menor, né, de produção de obras nacionais, né? Então, assim, eu acho que, para mim, esse é o grande ponto. O nosso mercado, quando ele deixar de ser tão colonizado, quando ele deixar de olhar tanto assim para fora e passar a olhar mais para dentro, tudo vai mudar. A gente vai começar a ter um número maior de agências, um número maior de autores podendo viver de royalties, que vai possibilitar também, né, que mais agências
consigam viver, consigam sobreviver, consigam remunerar os seus profissionais e investir nesse autor, porque o trabalho do agente é muito importante. A gente teve um encontro essa semana na Mentoria Escritor Profissional, né, com o Roberto Gennarelli, do Selo Pessoa. E uma das perguntas que o pessoal fez para ele, por que a gente não consegue exportar a nossa literatura, né? Por que a gente, o que a gente teria que fazer para lá fora consumir mais literatura brasileira, já que a gente tem tanta coisa boa aqui? Aí ele, eu posso elaborar isso como editor, mas isso não é uma preocupação do editor, isso é uma preocupação do agente. Aí que tá o rombo, né? Porque a gente não tem agentes nas feiras vendendo os livros, né? A gente tem os editores que vão nas feiras e compram livros. Todas as principais editoras do país vão para a Feira de Frankfurt ver quais títulos estão ali disponíveis para leilões. Eles vão se encontrar com agentes. Né? Os agentes internacionais vão negociar essas obras para tradução. E a gente não tem o contrário, né? Agentes indo para vender muito pouco, né? Agentes indo para vender os nossos autores, né? Para fora. É muito difícil, principalmente penetrar no mercado norte-americano. A gente tem agora o Rafael Monte, que tá fazendo uma turnê. Mas olha o quanto que demorou, né? Porque o Rafael é muito best-seller há muito tempo. E ele já teve tantos sucessos emplacados, e agora que ele já teve vários livros traduzidos para outros países, ou seja, ele tem um serviço de agenciamento que funciona. Né? Mas só agora conseguiu entrar no mercado norte-americano. Já a gente não, né? A gente quer trazer o primeiro autor americano que não tem nem público consolidado lá. Um livro de estreia. Um livro de estreia, não sei o que, mas porque o cara é americano, já tem a gente querendo comprar, participar de leilão. Então, assim, né? E, como a gente falou, esse investimento nunca é feito no autor brasileiro. Né? Imagina se esses grandes grupos editoriais, né, apostassem mesmo no autor brasileiro, botar aí, vamos botar 100 mil de investimento em marketing nesse autor. Não estou dizendo que vai ser um retorno imediato, né? Mas eu acho que é um retorno que vem no longo prazo. Sim, e às vezes puxa mais gente, né? E puxa mais gente. Porque, às vezes, um título... tem aquela... A Courtney, não sei o sobrenome dela, Courtney Novak, que leu Machado de Assis e se apaixonou por literatura brasileira, e ela começou a ler vários outros autores. Né? Então, acho que uma tendência puxa a outra. Exatamente. Sempre vale a pena investir, né? Nem que seja em um autor. 2 autores. Pois é, mas só vão começar a olhar pra gente com interesse, só vão começar a querer investir na gente a partir do momento que a gente investir na gente. Exato. Que a gente tiver aqui autores vendendo 10 mil, 20 mil, 100 mil exemplares, aí, opa, o que que tem esse cara, o que tem essa autora que todo mundo tá, né, todo brasileiro tá comprando. Aí sim você começa a despertar interesse lá. Então, assim, um problema, né, estrutural. Aí, mas mesmo assim, a gente decidiu fazer uma agência, né, somos masoquistas? Somos masoquistas? Um pouco, né? Um pouco, como a gente falou aqui, é necessário, assim, um pouquinho, né? De vontade de se torturar, às vezes, para poder trabalhar, de fato, com literatura. Mas, né, foi uma decisão, não foi simplesmente um rompante, assim, né? Uma decisão que a gente tomou da noite pro dia. A gente pensou que, olha, isso faz todo sentido a agência começar a existir agora. Foi uma oficialização de algo que a gente já vinha fazendo de forma informal, né? Exatamente. Começou ali na mentoria escritor profissional, né? Então a gente tem essa mentoria, pessoal, cujo objetivo é acompanhar os escritores ao longo de 1 ano para que eles possam desenvolver a sua carreira. O que é feito ali? Né? Qual que é o trabalho feito ali? Um trabalho de várias frentes. A primeira frente é, olha, a gente sabe que hoje um autor ele precisa ter uma existência online, né? Ele precisa ser encontrado, seja numa rede social, seja numa plataforma de autopublicação. Ele precisa ser encontrado porque as editoras, inclusive, fazem busca ativa, né, por autores, a forma delas prospectar o autor hoje passa por isso também. E porque o autor ele precisa ser ativo na divulgação dos livros dele. Né? Nenhuma editora vai querer apostar num autor que não tenha nenhum público potencial. Que não tenha noção do que é necessário, né? Que não tenha noção do que é necessário, de como que se vende um livro, de como que se apresenta, como que ele apresenta a obra, de que ele precisa participar de eventos. Então, ali, você ter, né, você estar ativo, você estar presente em uma dessas plataformas é fundamental para o mercado começar a te enxergar.
Então a gente faz todo esse trabalho ali de entender o perfil do autor. Nem todo autor tem perfil, por exemplo, para ter um perfil no Instagram, você próprio, né? É a prova viva disso, você não consegue ter isso. Mas você tem um projeto que é o Carreira Literária. Com isso, estando dentro desse projeto Carreira Literária, trabalhando como editora, fazendo tudo que as pessoas passam a te ver como alguém, como uma autora no mercado, né, que está produzindo uma obra e que está fazendo um trabalho relacionado à literatura e tal. Então a gente entende que isso é necessário para o escritor. Né? Tem que ter um envolvimento maior com a literatura de forma geral. Ou, né, é isso, ou tendo um perfil próprio que você vai abordar o tema, você vai ser uma figura pública que fala sobre literatura, né, que acompanha, ou você vai trabalhar com isso, né, que é o meu caso, por exemplo. Então, você tem que ter um projeto literário. Um projeto de carreira. Você tem que ter um projeto literário. Assim. Então, assim, se você quer né, estar dentro de uma editora, né, com uma parceria de longo prazo, em que você vai estar ali a cada ano, a cada 2 ou 3 anos, mandando uma obra nova e sendo publicado, e a editora investindo ali, usando sua estrutura para distribuir seus livros, você tem que ter um público. Aí como que você começa a construir esse público? É tendo esse projeto literário. Né? Então, seja um perfil no Instagram em que você vai fazer resenhas de livros que você gosta, seja tendo um clube do livro, ou seja participando de diferentes clubes do livro, etc. Mas você precisa tá ativo dentro desse universo. Para além só de escrever histórias, né? Para além só de escrever histórias. Então, aí a gente né, faz isso lá. Depois, né, outro ponto fundamentado no mercado editorial, network. É necessário ter contato com as editoras, é necessário saber quem que está à frente de cada casa editorial, quem que é o curador dos principais eventos literários. Então, é mais ou menos o perfil de cada editora? O perfil de cada editora, o que elas estão buscando, o que elas estão publicando mais naquele momento, será que existe alguma lacuna? Então, o autor ele precisa começar a mapear isso. Então, lá na mentoria, a gente leva, né, mensalmente profissionais de diferentes editoras para estarem lá e conhecerem esses autores, começar a... E ao final, né, da mentoria, então, a gente promove rodas de pitch. Né, são 8 rodas de pitch com diferentes editoras pequenas, médias e grandes, para o autor ir lá e apresentar o seu livro, e agora também a gente está trazendo produtoras audiovisuais. Então, com isso, a gente está criando um ambiente em que o escritor tem tudo que ele precisa para, né, alavancar a carreira dele, para as pessoas no mercado saberem quem ele é, para ele ter uma existência ali, né, em que ele vai ser visto como um autor potencial. E aí, como a gente já vinha fazendo esse trabalho, e esse trabalho ele extrapolava ali o espaço ali dos encontros e tudo, e depois que esse trabalho de 1 ano terminava, muitos desses autores a gente queria continuar apoiando e mostrando ele para editoras, etc e tal, a gente falou, por que não, né, virar também uma agência literária e continuar fazendo agora oficialmente esse trabalho para além da mentoria. E aí, por que né, eu apostei nisso? Porque, bom, eu acho que essa é uma forma interessante, né? A gente está falando, olha, é muito difícil você se sustentar como agente literário. Se uma pessoa vai partir do zero absoluto para poder construir uma agência literária, ela vai demorar alguns anos até ela ter um catálogo relevante de autores que tenha volume para vários desses autores estarem vendendo, para que esse 1% que ela ganha em cima da venda de cada livro, no volume se torne relevante para ela. Aí, então, o que significa? Que a gente está trabalhando para vários desses autores de graça, entre aspas. Mas a gente já conseguiu pagar o nosso trabalho a partir desses outros serviços que a gente oferece, incluindo esses autores que estão ali dentro da mentoria. Muitos eu não estou na mentoria escritor profissional, né? Mas muitos também vão fazer leitura crítica com a gente, ou mentoria de escrita criativa comigo. Exatamente. Né? Então, Então, esse trabalho vai se pagando, o original do autor vai melhorando, ele vai ganhando cada vez mais envergadura, né? Tanto do ponto de vista literário, quanto do ponto de vista, né, de, digamos assim, dinamismo dentro do mercado. E aí, a coisa toda se paga. E aí, né, além do serviço propriamente, a gente oferece essa contrapartida de que todos os nossos agenciados vêm dali. Então é um trabalho que eles apostam aqui e a gente aposta ali.
Então eu acho que é uma equação que, ao meu ver, fecha muito bem, né? Porque antigamente a gente tinha editor apenas, né? E a gente trabalhava bem o texto, fazia um original muito bem acabado e publicava. Só que não tinha o alcance que a gente acreditava que muitos dos nossos alunos mereciam, né? A gente, mesmo com a editora 8,5, a gente sempre tinha essa vontade de colocar eles em casas editoriais maiores, né? A gente sempre, como a gente trabalha com gente do Brasil inteiro, a gente sempre teve uns achados muito bons, né? De pessoas que a gente conversava entre a gente, nossa, essa pessoa merece tem tudo que a gente aposte. Um grande nome, merece que a gente aposte. Então, a gente já ficava de olho, né, em ser meio que uma editora trampolim. Então, a gente só transformou o trabalho, né? A gente oficializou de outra forma. Agora, a gente é, de fato, uma agência e quando a gente tem esses achados, né, a gente vai lutar por eles para botar em casas editoriais maiores que vão conseguir distribuir esse livro, né, que vão conseguir dar uma vida mais longa pro título. E é isso, e ao mesmo tempo vamos, né, trabalhando esses autores, tentando trabalhar esses autores também dentro do mercado audiovisual, fazendo contato com os produtores, começando a frequentar, né, começando a frequentar eventos do meio. E importante dizer que é um problema considerável o mercado editorial brasileiro ter tão poucas agências. Por quê? Né? Inclusive, o Michel Laub me passou um artigo recentemente falando de um livro que uma agente, não sei se ela é agente ou escritora, norte-americana, em que ela defende a importância do agenciamento, do papel do agente, e mostra o quanto que a cena literária norte-americana, ali dos anos, acho que dos anos 50, 60, ela é devedora dessa figura do agente. Porque o que o agente literário faz? Ele prospecta originais, ou seja, ele é alguém, né, que conhece o mercado editorial, que sabe onde encontrar autores, então ele frequenta oficinas de escrita, tem contato com pessoas que ministram oficinas de escrita, em escolas, está nas universidades, ele está ligado nos concursos, nas premiações, está entendendo de onde que vem. E aí ele vai fazendo contato com esses autores e prospectando esses originais. E aí, claro, quando a agência está estabelecida, os próprios autores começam a enviar os seus originais para eles. E aí essa agência, esse profissional, ele faz um trabalho de triagem desses originais. Então, ou seja, não é para o autor chegar e mandar o original direto para a editora. Imagina, a editora começa a receber, isso mostra o quanto o nosso mercado é anômalo, né? Então, recebe 1000 originais por mês. Não, perceba que isso é muito diferente de chegar, através de um profissional capacitado para isso, um filtro já desse montante. Então, ele pega, olha, recebeu 1000 originais, tem esses aqui, esses 10... que tem um perfil dessa editora, esses 2 que tem um perfil dessa outra, ele vai filtrar por gênero, por qualidade, e já vai entregar para a editora um material amadurecido, porque o que tiver, percebi que esse aqui tem muito potencial e tal, então vou ajudar a lapidar, dar aqui um título melhor e tal, não sei o quê, o autor ficou mais 6 meses aqui trabalhando isso com a gente, ele vai chegar pronto na editora. Então você não tem isso aqui dentro do mercado. Aí o que acontece? O mercado ele fica cada vez mais viciado nos mesmos circuitos. Então, por exemplo, quais os autores que a editora X, Bambambam, está publicando? São os autores que já... ou os autores da própria que já publicavam. E os autores... amigos desses autores. Exatamente. Aí começam, indico meu amigo fulaninho de tal, não sei o que. O mercado literário brasileiro tem tanto essa cara de panelinha, né? Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, porque é uma coisa muito pequena. Exatamente. E aí, pô, vai indicar o amigo. Tudo bem, não é a melhor coisa do mundo, mas também não é a pior coisa do mundo. E aí, então, acabam saindo livros, a editora acaba apostando em livro que nem é o melhor, mas porque não teve ninguém, esse intermediário, para poder fazer essa triagem, para poder ajudar a lapidar, calibrar alguma coisa aqui, né? E aí fica muito esse mercado viciado ali, dentro das cidades, aonde estão já essas editoras, né? A gente recebeu uma editora de uma grande editora na nossa mentoria, umas 2, 3 semanas atrás,
E ela falou, e perguntaram isso pra ela, como é que faz pra, né, como que seleciona, exato. Ela, são indicações dos autores que estão aqui, eu não sei o que, ou então alguma coisa que chegou numa premiação de um autor estreante, a gente vai lá atrás do livro e tal, e não sei o que, mas fica sempre dependente dessas mesmas curadorias, desses mesmos mecanismos. Então, o agente, ele é fundamental para democratizar, para tornar o mercado de publicações mais diverso. E ele atua nas duas mãos, né? Ele tanto ajuda a editora, né, já sendo uma peneira, né, de um grande número de obras e vai entregar uma obra mais bem acabada, e também ajuda, do outro lado, o autor a negociar contratos melhores, mais interessantes, escolher uma casa editorial que vai fazer... que vai propiciar uma carreira mais saudável. Porque imagina o autor, além de ter que escrever, além de ter que investir no próprio original, que ele que tem que contratar a leitura crítica ou fazer uma mentoria, ele ainda tem que negociar essa parte, ir atrás das editoras, montar book proposal, fazer esse approach, ir para os eventos, divulgar o próprio livro, vender o próprio livro, fica insuportável, tudo cai em cima do autor. Então é fundamental você ter as agências, né, e ter espaços onde o autor possa encontrar esse suporte. Né? E acho que aqui no Carreira Literária a gente tem procurado ser isso, né? Esse suporte, essa casa do escritor, onde ele pode melhorar o seu texto, onde ele pode aprender a se colocar, onde ele pode encontrar networking, etc, etc e tal. Mas o que a gente falou aqui, então, né, que ainda é um mercado muito, muito pequeno. A gente tem mais agências, mas ainda assim são 3 as grandes agências, né, que são reconhecidas pelas editoras. O que você acha do futuro agora? O que nos aguarda? Eu acho que a gente tem um longo caminhar aí, né, pela frente. Acho que primeiro a gente precisa entender que o nosso mercado não é o mercado norte-americano, que a gente vai precisar pensar em outros modelos de negócio para que isso possa funcionar de maneira a ser minimamente bom para todo mundo, né? Porque não pode também a agência ficar trabalhando a vida inteira de graça, nem pode tudo isso recair só sobre o autor. Então, como é que a gente divide isso daí, essas responsabilidades, né, e esse trabalho? Acho que temos que pensar nisso. O ponto que a gente sempre volta, né? O mercado precisa deixar de ser tão colonizado. A gente precisa investir nos nossos autores, né? Então, isso é fundamental, porque sem o autor a cadeia não existe, né? A cadeia inteira não existe. Então, a gente precisa, através de leis de incentivo, a gente precisa de bolsas de criação literária, a gente precisa de políticas públicas para tornar viável a existência do autor. Porque ele não pode morrer de fome enquanto ele escreve. Então, eu acho que isso é fundamental e um trabalho que precisa ser de todo mundo, de todo o ecossistema, né? As editoras precisam, principalmente as grandes que têm poder financeiro para isso, pensar que, cara, elas precisam fazer apostas de longo prazo em autores nacionais. Aos poucos ir mudando a mentalidade do mercado também, né? De realmente começar a enxergar o mercado doméstico como um mercado viável, né? Não Exatamente. Só olhar para fora e trazer obras para traduzir. E aí tratar o autor nacional com uma forma dessa forma extrativista, né? Ah, não, depois que ele alcança, depois que ele fica numa premiação, que ele se destaca numa premiação para uma editora pequena que ralou pra cacete ali para poder deixar aquele autor maneiro, não sei o que, aí pega uma editora grande, rouba esse autor, só porque ele já tem público consolidado, porque ele já tem premiação e tal, não sei o que, ou a editora que fica esperando o cara ter 200 mil seguidores para poder pegar. Então o mercado precisa ter parar de ter essa visão tão extrativista do autor, né? Exato, e começar a investir mais, né? Exatamente. Né? Principalmente as editoras que podem, né? Que já tem poder financeiro, que já tem um catálogo enorme, já tem tantas décadas, né? Então a gente precisa realmente de alguém disposto a fazer esse trabalho e não tem jeito. Esse precisa também ser um trabalho do Estado, né? A gente precisa de políticas públicas que incentivem a produção literária. E por mais assim que muitas vezes a nossa conversa pode cair num tom mais trágico. Num tom mais trágico, eu acho que dá para ter esperança, assim, a gente cada vez mais tem cursos de pós-graduação em escrita criativa, cursos dentro da graduação,
Então, mais agências mesmo, descobrindo outros modelos. Autores se profissionalizando mais, o mercado independente já dando aí um banho, muitas vezes no mercado tradicional. Então, eu acho que as mudanças vão acontecer, né? Eu acredito que elas já vários movimentos estão apontando para isso, né? Ainda assim, talvez as empresas que ainda tenham mais força dentro do mercado, tenham mais grana, mais títulos, ainda olham muito para o jeito antigo de fazer as coisas, mas vai ficar insustentável em algum momento, né? Eles vão ter que começar a olhar para outras formas de fazer. Então, acho que dá para ter esperança, né? Com certeza, acho que não é nem isso. E não é só uma esperança vazia, porque eu quero me iludir, né? Acho que a gente tem elementos concretos, né, que mostram que existem caminhos, sim. Né? Então, o próprio mercado independente, como você falou, né, hoje a gente tem mais eventos literários, mais festivais. Agora mesmo a gente está recebendo mais clubes de leitura, uma amiga, aluna, mentoranda nossa, que está vindo, autora, que está vindo para um evento de ficção científica aqui em Brasília. Então, as coisas estão mudando devagar, poderia ser melhor, sem dúvida, né? Mas a gente enxerga muitas possibilidades, não à toa, né, que a gente deu esse passo de também nos transformarmos numa agência literária. Mas eu acho que é isso hoje, né? Acho que é isso hoje, né? Então eu queria fazer só uma última chamadinha para o nosso curso que vai ser ministrado pela Patrícia Oriolo, roteirista e produtora audiovisual, e que vai começar já na próxima quarta-feira, um curso voltado para adaptação de obras literárias para o audiovisual, como que o autor pode se posicionar nesse cenário, como fazer um projeto de adaptação, como olhar para o seu projeto literário com os olhos do audiovisual. Então, se você tem interesse nesse universo, clica aí também no link da bio para fazer a sua inscrição, que ainda dá tempo. Pessoal, então é isso. Um grande abraço, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.